Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 14 de dezembro. O Congresso derrubou em sessão conjunta hoje o veto integral do presidente Lula ao texto que renova até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia que empregam quase 9 milhões de pessoas. O resultado no Senado foi de 60 votos a 13 pela rejeição do veto presidencial. Na Câmara, o placar foi de 378 a 78 pela derrubada. O texto segue agora para a promulgação. Com isso, passará a valer a regra que permite às empresas desses setores substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o setor e serviço prestado. E o Senado Federal aprovou Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Os indicados do presidente Lula receberam autorização da CCJ e do plenário da Casa. Em votação secreta, o plenário do Senado aprovou a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Dino obteve 47 votos a favor e 31 contra. Poucos minutos depois, os senadores também aprovaram no plenário o nome do subprocurador Paulo Gonet, indicado à Procuradoria-Geral da República com um placar mais favorável de 65 votos pela aprovação e 11 contra. Mais cedo, eles foram aprovados em votação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa votação também foi secreta e o placar foi para Dino de 17 votos a favor e 10 contra e para Gonet 23 votos a favor e 4 contra. Na CCJ, Dino recebeu o menor número de votos desde a sabatina do ministro Gilmar Mendes, em 2002. Na ocasião, Mendes teve 16 votos a favor e 6 contra. A sabatina conjunta, que foi inédita, durou cerca de 10 horas. Ao longo da sessão, os dois procuraram se esquivar de polêmicas e embates com a oposição. Dino ocupa a vaga no STF deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou em setembro. Já Gonet vai ocupar a vaga deixada pelo ex-PGR Augusto Aras em setembro e terá um mandato de 2 anos, podendo ser reconduzido. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a desigualdade deve ser um dos principais assuntos tratados nas políticas macroeconômicas dos países mais ricos. Ele participou da abertura do evento Trilha Financeira do G20 no Palácio Itamaraty, em Brasília. Na abertura do evento do G20, Haddad falou em aumentar gastos para combater as desigualdades sociais. Ele defendeu uma agenda ambiciosa para as contas públicas, incluindo a tributação da riqueza, para que os mais ricos do mundo paguem a sua justa contribuição em impostos para dar um impulso para a transição energética global. Segundo o ministro, alguns países necessitam de recursos para proteger ativos ambientais estratégicos e para cumprir as suas metas de descarbonização. Haddad acrescentou que os países precisam aumentar os gastos para apoiar investimentos públicos no sentido de combater as desigualdades e impulsionar uma transição energética global de forma justa. Acreditamos que a desigualdade e os impactos distributivos devem ser totalmente integrados na discussão das políticas macroeconômicas, conforme previsto no compromisso assumido pelo G20 de promover um crescimento forte, sustentável, inclusivo e equilibrado. À medida que vários países adotam políticas de transição energética, devemos estar cientes dos seus impactos distributivos globais e nacionais e de suas consequências socioeconômicas. Em suma, precisamos de soluções sistêmicas que coloquem as considerações sociais no centro do debate sobre as alterações climáticas. Para levar esse objetivo adiante, segundo Haddad, é preciso rever o funcionamento dos principais fundos climáticos existentes. E como ainda há vários países que possuem dívidas grandes, é importante avançar na construção de um sistema global de resolução de dívida com velocidade e agilidade. E na Argentina, a inflação em 12 meses atingiu 160,9% em novembro. Somente em 2023, a inflação acumulada alcançou 148,2%, um dos índices inflacionários mais elevados do mundo. Este é o cenário que o governo recém-iniciado de Javier Milei encontra no país.
Para combater a inflação e, principalmente, o déficit nas finanças públicas, o ultraliberal anunciou um programa de austeridade, que inclui a redução dos subsídios às tarifas de energia e transporte, bem como a suspensão de obras de infraestrutura financiadas pelo Estado que ainda não começaram. Fiquei irritado com o aumento, mas bem, era o que tinha que acontecer. Em algum momento eles iam tirar os subsídios. Mais cedo ou mais tarde, isso ia acontecer. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas do país, só em novembro, os preços ao consumidor subiram 12,8%. Os setores com maiores altas foram saúde, 15,9%, alimentos e bebidas não alcoólicas, 15,7% e comunicação, 15,2%. Vai afetar muito a Argentina, as pessoas. Mas para que haja mudanças, se algo não for feito, nada acontecerá. Então eu concordo com o que está acontecendo. Obviamente afeta muito. Eu tenho um filho, e hoje o leite dele, que custava 6 mil a um ano, hoje estou pagando 24 mil pesos pelo mesmo leite. Quer dizer, nós sabemos, e o presidente também falou sobre o que estava por vir, mas tem que haver uma mudança. Outra medida adotada foi uma desvalorização da moeda argentina de mais de 50%, a 800 pesos por dólar na taxa de câmbio oficial, dentro de um regime de controle que contempla uma dezena de taxas de câmbios diferentes. Milei advertiu que os próximos meses serão duros e que as coisas vão piorar antes de melhorar. O presidente garante, porém, que está tentando evitar uma catástrofe, como a hiperinflação que a Argentina vivenciou em 1989 e 1990. Nos Estados Unidos, às vésperas das eleições de 2024, o Congresso americano abriu formalmente uma investigação sobre um possível impeachment do presidente Joe Biden. O processo praticamente não tem chances de sucesso, mas representa um estorvo para a Casa Branca antes das eleições presidenciais de 2024. Biden tentará a reeleição. Os conservadores, que têm maioria na Câmara dos Representantes desde janeiro, acusam o líder democrata de ter usado a sua influência quando era vice-presidente para permitir que seu filho Hunter fizesse negócios na China e na Ucrânia. Horas antes, Hunter deu uma entrevista coletiva em que negou as acusações contra seu pai. Hunter admitiu que cometeu erros, mas acusou os apoiadores do ex-presidente republicano Donald Trump de tentarem desumanizá-lo para prejudicar seu pai. Agora vamos falar sobre um assunto muito importante. Este mês é o Dezembro Verde. Criado no Brasil em 2015, o objetivo é conscientizar a população sobre o abandono de animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 30 milhões de cães e gatos abandonados no Brasil. O último mês do ano começa com o movimento Dezembro Verde, cujo objetivo é conscientizar a população sobre o abandono de animais. Conforme a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 300 milhões de cães e gatos abandonados no país. E agora, no fim do ano, é o período em que mais acontecem casos, chegando a outros 4 milhões de bichos largados, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtores para Animais de Estimação. O abandono de um animal gera várias consequências, como riscos para a segurança dele e das pessoas. E além do desequilíbrio ambiental, há questões sanitárias que precisam ser observadas, como a circulação de zoonoses, doenças infecciosas transmitidas de animais para pessoas. Algumas delas são conhecidas como raiva, leptospirose, sarna, febre amarela, entre outras. Para ampliar essa reflexão, a Câmara dos Deputados propôs o projeto de lei 5.481 de 2020 com a campanha Dezembro Verde. O abandono de animais é crime previsto na lei contra crimes ambientais, com pena de 2 a 5 anos, multa e proibição da nova guarda de animais. E as pessoas que testemunharem algum caso devem comunicar os órgãos responsáveis, como a polícia, Ministério Público, IBAMA ou mesmo pelo telefone de emergência 190. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você.